Olá, estamos de volta com mais um programa da série Sons do Dharma e hoje vou falar sobre o sino invertido, que tem uma função muito importante dentro da cerimônia budista. Tsongkwan, nome do templo onde nós estamos falando aqui. Tsong também é o mesmo som da palavra sino em chinês. Embora seja um ideograma diferente, uma palavra diferente, é o mesmo som. Tsong, que no nome do templo significa meio, centro. E hoje vamos falar dessa questão da concentração sonora ou da concentração necessária para a prática budista, onde a prática sonora auxilia essa realização. O sino é um grande exemplo de um ensinamento budista que constrói ou está totalmente relacionado com tudo que é a impermanência. O som do sino é uma representação pura, exata, ideal do aspecto central da impermanência ou da lógica de causa e efeito, que é tudo que nasce morre, tudo que surge desaparece, todos os fenômenos são suscetíveis de transformação. O sino é um exemplo muito forte, porque a cada vez que ele é tocado, a nossa escuta absorve um som conjunto que surge no espaço, nessa grande caixa harmônica onde nós estamos, e desaparece em seguida. Algumas peculiaridades acústicas do sino fortalecem essa imagem, principalmente porque, como sabem músicos e pessoas que trabalham com acústica, o sino tem duas fundamentais harmônicas. O sino, na verdade, ele congrega duas séries harmônicas, de modo tal que toda vez que ele é tocado, é como se tivéssemos dois sons que se aproximam, se convergem, se fundem e desaparecem. Daí a beleza da impermanência, o fato de duas ações, dois sons disparados no mesmo momento que se encontram numa espécie de vazio até desaparecer. Quais seriam esses sons que o sino converge? É do ataque da baqueta que bate no sino e a ressonância da caixa interna do sino que projeta uma outra série harmônica. Os dois se fundem. O sino é usado como exemplo de concentração também porque ele define a prática budista no ato do ritual. Quando estamos em cerimônia, cantando, e o sino é tocado, significa duas coisas. Que uma nova ação vai ser começada dentro da cerimônia, uma troca de textos, uma troca de estágio dentro da cerimônia, e ao mesmo tempo também uma compreensão de que o tempo não é fixo, que ele passa, e que o presente é toda a nossa realidade. Então, a cada vez que ele é tocado, para além da função prática de trocar uma parte de texto ou ir para um outro momento da cerimônia, existe também esse aspecto de presente, essa retomada do presente. O que foi feito ficou no passado e o que virá a gente não sabe. Então, o presente é a realização do sino invertido. Então agora, a mestra Entsu vai tocar 3 vezes o sino invertido. Como vocês podem ver, o ataque da percussão e a ressonância são bem distintos. A gente ouve um som mais alto, num registro mais alto, agudo, e um outro mais grave, que vem junto com ele. E os dois vão se entrelaçando. A mesma coisa acontece no sino pequeno, também chamado sino de chão. A função do sino de chão é exatamente a mesma do sino grande, com uma pequena diferença. Ele é tocado quando a comunidade está sentada, fazendo alguns exercícios espirituais, dentre eles a meditação. Dentro da meditação ele é bastante interessante porque ele introduz a meditação e promove a saída da meditação, fazendo aquele mesmo aspecto de trazer para o presente, isolando um ato que já foi feito e construindo uma nova possibilidade de vir a ser. Ele tem a mesma cor, só que por ser menor a ressonância dele é um pouquinho mais
aberta. O som grave que a gente escuta no sino invertido, ele é um pouco mais tênue nesse sino de chão. A mestra vai percutir também 3 vezes. Dentro do set de sinos, a gente tem também o sino de mão, que é um instrumento muito utilizado na cerimônia, sobretudo na hora de fazer as prostrações. Esse sino tem um aspecto simbólico bastante interessante. Apenas o monge pode tocá-lo. Ele é feito numa postura ritual, não é feito de qualquer maneira. E quando ele é percutido, um conjunto de palavras é recitada mentalmente. Ou seja, o monge, quando coloca esse instrumento adiante do seu corpo e começa a intenção de tocá-lo, ele mentaliza uma frase budista que eu vou falar e toca. Cada toque do sino representa uma sílaba dessa frase. A frase basicamente é: para compreender os 3 Budas, passado, presente e futuro, é preciso saber que tudo é uma criação da mente. É um resumo da frase que anuncia novamente a questão da impermanência também, mas sobre um outro espectro, o espectro da fabricação mental ou da formação da realidade a partir de nossa mente. Ou explica também a interdependência de todos os fenômenos, ou traz a lembrança, na verdade, que nada existe por si só, mas tudo é uma combinação de fatores, tudo é uma combinação de elementos múltiplos que vêm e desaparecem. Daí a ênfase sobre a mente. A mestra então vai tocá-lo. E esse foi a apresentação dos sinos que são utilizados na cerimônia budista. Muito obrigado, até a próxima.